Patrulha do Consumidor veio até aqui nas lojas Revemar, em Araguaína, para tratar do assunto do seu Maicon de Lima, quando ele reclama da Revemar a aquisição de uma moto por um consórcio, que ele deu um lance, retirou a moto e que ele, na hora de retirar a moto, não tinha como pagar o frete, que ele não tinha conhecimento do que tinha que pagar o frete, e aí gerou essa série de problemas e ele quis devolver a moto e receber o dinheiro de volta. E que estão apresentando para ele um boleto de 1.200 e poucos reais. E que ele não sabe de onde que é isso, que ele não deve e tudo mais. Primeiramente nós perguntamos a ele cadê a cópia do contrato que ele assinou com a Revemar, ele não tinha. Disse que assinou num tablet e que não tinha cópia. Nós viemos até a Revemar e aqui está. Muito claro aqui no contrato, Maicon, é o seu xará, o nosso cinegrafista é xará do rapaz. Tá aí, ó, frete e seguro de transportes, tá certo? Quando da aquisição do bem. Então ele tinha sim, estava no contrato, ele assinou esse contrato, foi registrado em cartório e, portanto, ele tinha conhecimento. Mas vamos supor que isso é muito comum, o consumidor assinar as coisas sem ler o que está assinando e depois vem reclamar. O seu direito é de ler o contrato, fazer consultas, perguntar aos amigos, e nós já orientamos isso demais vocês aqui no Patrulha. Mas às vezes insiste em fazer errado, então você assinou sem ler. Mas ele veio aqui na Revemar, e aqui ele teve as tratativas. Eu estou aqui com o gerente da loja, o Ivan, que vai nos explicar, conhece muito bem o caso do seu Maicon, e ele vai detalhar o ocorrido. Olá, César, bom dia, Patrulha, bom dia, Araguaína, tudo bem? César, é o seguinte, o caso do seu Maicon, que na verdade é conhecido até mesmo porque trata-se de uma contemplação que ele, após ter feito todo o processo, reconhecido a assinatura e tudo, ele nos falou que realmente não queria mais aquele modelo, né? A preferência dele é trocar por um outro modelo. Existe essa possibilidade e a gente deveria dar essa oportunidade a ele, até mesmo porque nós estávamos diante de um problema para ele, que aquela moto não atenderia à sua necessidade. Então, o que a gente sugeriu para ele? Que fizesse realmente a troca do modelo por um modelo que atendesse às suas necessidades, mas que isso teria dois custos. Primeiramente, a gente teria o custo de desfazer aquilo que a gente já teria feito anteriormente, que seria a primeira motocicleta. E o segundo custo seria um custo de atualização de valores, porque devido àquele primeiro modelo já ter sido faturado no ano passado, ele não alcança os valores atuais. Então, para que ele pegasse esse dinheiro de volta, ele teria que atualizar os valores, né, que esse valor ele vai pagar, vai para a carta de crédito dele. Fazíamos o que nós chamamos de retorno de fase, que é um processo de retorno da contemplação, e daí ele passa a ter o crédito dele novamente, devidamente atualizado, e monta-se o processo de uma nova motocicleta. Com relação ao frete, existe o frete, está no contrato, e o seu Maicon, espero eu que ele realmente não esteja enganado, porque isso é tratado de forma clara, ampla e com todos os clientes que montam um processo aqui na loja na hora, no momento da sua montagem de processo. Isso não pode passar. Portanto, peço desculpas a ele se caso realmente ele me disser que isso aconteceu, né, mas existe, de fato, está no contrato, como foi mostrado aqui, e demos a eles uma oportunidade também que ele fizesse, né, esse pagamento de forma dilatada, né, um plano de até 5 vezes no cartão de crédito, né, para que ficasse mais tranquilo para ele e aí tornasse a coisa mais tranquila e acessível a ele. Então essa foi a nossa proposta para ele e estamos aqui, César, para agradecer você primeiramente por trazer a oportunidade de a gente fazer a defesa também no programa e ter apresentado, né, também o ponto de vista do seu Maicon para a sociedade. Eu acho que isso tem que ser trazido à tona, tem que ser mostrado para as pessoas, para que realmente a gente possa esclarecer e de fato saber quem está, né, mais correto, sei lá, digamos assim, mas essa é a nossa versão, é a nossa verdade e estamos aqui de porta aberta para atender o seu Maicon e toda a nossa clientela. Ivan, a gente conhece a Revemar, nós já tivemos aqui 2 reclamações de consumidores e que foram prontamente atendidas. A Revemar nunca mostrou nenhuma dificuldade em atender o consumidor e em tratar bem a sua clientela. Nesse caso do Maicon, com todo respeito, ele cometeu um erro. Ele já tinha procurado o PROCON e lá no PROCON teve uma audiência.
E na audiência, a Revemar propôs os R$ 540 do frete parcelar para ele em 5 vezes sem juros, para ele retirar a moto. Ele não quis. A moto ficou aqui mais de um mês. Falou, ou você retira a moto ou nós temos que devolver a moto. Para devolver a moto tinha os custos, tinha feito o Renavan dela, tinha faturado, ela tinha vindo de São Paulo para cá, então ele teria que pagar esses custos. E aí ele alega que não tinha conhecimento. Tinha. Poderia ter negociado melhor, poderia ter parcelado, mas aí ele procurou o Patrulha. O Patrulha resolve o caso do consumidor quando o consumidor está sendo lesado pelo fornecedor. Nós trabalhamos para melhorar o relacionamento entre fornecedor e consumidor. Não é o caso do senhor Maicon estar sendo lesado. Então, às vezes, ele pode estar apresentando um desconhecimento, mas, como diz o Ivan, foi tudo muito bem claro. Quando ele esteve aqui na própria matéria, ele relata o nome da senhora Camila, em que o atendeu e deu-lhe todas as explicações. E nós queremos aqui dar o caso por encerrado, mas querendo alertar ao consumidor de que ele precisa realmente exercer os seus direitos, exercer a cidadania, mas também ter o conhecimento. Quando ele não tiver o conhecimento, ele consulte alguém que possa ajudá-lo. A equipe do Patrulha está pronta para orientá-lo. Agora, nós só fizemos esta matéria com o senhor Maicon, diante de alguns documentos que ele apresentou, que ele já tinha pago e que ele não tinha um contrato. Mas primeiro nós viemos aqui na Revemar e pedimos a cópia do contrato. Em menos de 10 minutos essa cópia foi entregue ao Patrulha do Consumidor e nós comprovamos que realmente o senhor Maicon não tem o direito de estar reclamando da Revemar, porque tudo foi bem explicado. Tem um ditado, Ivan, na popular que diz o seguinte: tudo que é bem combinado é barato. O que não é bem combinado sai caro. E aqui foi bem combinado, né? Então, talvez ele não tenha entendido, senhor Maicon, mas que isso sirva de exemplo aos demais consumidores. Quando você vai assinar, vai fazer uma compra, assinar um contrato, uma compra a prazo, um consórcio, um seguro, você tem um contrato. Primeira coisa, leia o contrato, guarde a sua cópia. Esse é o seu documento, tá? Mas o Patrulha não reclama desse trabalho de ter vindo aqui, não. Serviu como exemplo para que todos vocês tenham atenção na hora de fazer o seu negócio. Não é obrigado a comprar a moto no consórcio, não é obrigado a querer mudar as regras do jogo, não é? Então, tudo está bem detalhado e fica aí, então, esse nosso conselho. Você, consumidor, procure fazer a sua parte, que o Patrulha vai te defender, se for preciso, quando os fornecedores procurar alterar o Código de Defesa do Consumidor, que não é o caso da Revemar. Mais uma vez, a gente agradece pela forma solícita, agradável e gentil que atendeu o Patrulha e que deu os esclarecimentos à população. Portanto, mais um caso resolvido. E nesse caso foi desfavorável ao consumidor, porque o consumidor realmente não tinha o direito para proceder à reclamação. César Halum, para o Patrulha do Consumidor, no Balanço Geral. Patrulha do Consumidor voltou aqui na loja do borracheiro. Vocês devem lembrar desse caso, que nós trouxemos aqui o seu Rogério, que fez uma denúncia, que tinha arrumado a sua moto, veio trocar um pneu da moto e que aí a moto saiu danificada, que acabou estragando a moto. A loja contestou que para troca de pneu não havia nenhum motivo de mexer no cubo da moto, que portanto aquilo estragou, foi em outra situação, e ficou essa dúvida toda por falta de documentação da loja, que tinha que ter um recibo, como ele recebeu a moto em perfeitas condições, e o fato dele não ter o documento, mas tinha um comprovante de depósito na conta da loja, gerou uma instabilidade, e aí nós tentamos resolver essa situação e procurar uma conciliação. Pela parte da loja do borracheiro, nós tivemos toda a consideração e o Patrulha do Consumidor deixa aqui o nosso agradecimento. Eles foram gentis, resolveram assumir uma despesa, um conserto que eles alegavam não ser deles e que nós precisávamos chamar um avaliador
terceiro, neutro, que pudesse acabar com aquela disputa. Foi ele ou foi eu que estragou a moto, que estragou o cubo da moto, e resolveram fazer isso, fizemos um acordo, o seu Rogério ficou satisfeito. Fizemos um outro acordo com o seu Rogério, que depois que a moto estivesse pronta, que ele estivesse andando com ela, que ele então viesse também de novo ao patrulha para mostrar o problema resolvido. Nós marcamos com ele para poder mostrar a moto funcionando, mas ele agora, infelizmente, não está atendendo o telefone, não sei o que aconteceu, e o patrulha ficou sem poder mostrar a moto. Mas nós viemos aqui na porta da loja do borracheiro para dizer que o caso do seu Rogério foi resolvido 100%. Trocaram o cubo, organizaram, inclusive ele demorou até para vir buscar a moto pronta, mas buscou, saiu todo feliz. Só faltou, seu Rogério, o senhor tem uma consideração com o patrulha de que era gravar agora no final para mostrar a moto funcionando. Eu queria até dar uma voltinha na garupa da moto, o senhor me carregar para mostrar que a moto estava boa, mas infelizmente o senhor não pode comparecer, mas a Patrulha do Consumidor não poderia deixar de registrar o seu agradecimento à loja do borracheiro, que na verdade, se fosse por uma disputa judicial, era uma história longa, mas que confiou no patrulha e através do nosso intermédio acabou fazendo essa conciliação. Quero aqui agradecer ao vendedor, o Felipe. Ele foi muito gentil, muito prestativo desde o primeiro momento e, portanto, fica aqui o nosso registro. Mas para você, consumidor, saber que o caso do seu Rogério, que ele dizia que já tinha ido em Procon e que tinha muitos problemas, foi resolvido 100%, integralmente, está rodando aí em Palmas e pelo estado afora com a sua moto. E aqui a loja do borracheiro resolveu a pendência. Portanto, é mais um caso resolvido pelo Patrulha do Consumidor. E espero que, às vezes, o seu Rogério, assistindo o nosso programa, ele possa repensar e nos procurar para fazer uma gravação mostrando a moto, para que a gente mostre a todo telespectador que o problema foi resolvido. Como é a prática do programa? O nosso programa recebe a denúncia, vem até o fornecedor, intermedia o conflito e depois da situação resolvida, nós apresentamos ao telespectador como foi resolvido o caso e o grau de satisfação do consumidor. Infelizmente, no caso do seu Rogério, faltou a parte dele, mas que está resolvido, tá, e o pessoal da loja do borracheiro preferiu não dar entrevista e nós estamos fazendo aqui esse testemunho da forma gentil com que eles atenderam e resolveram o problema, tá bom? Então, é esse o registro que nós queríamos fazer, o caso do seu Rogério, da moto, está resolvido, seu Rogério. E o dia que o senhor me ver na rua, me dê uma caroninha, deixa eu andar nessa garupa para ver se o senhor é bom motoqueiro mesmo. Tá bom? César Halum, para o Patrulha do Consumidor, no Balanço Geral.